Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Esse estudo que eu vou fazer, eu quero fazer há muito tempo. Amém? Porque eu vejo uns ensinamentos dos homicidas aqui na Bíblia sem pé, sem cabeça. Amém? E para você que não sabe, meu irmão, homicida, heresia é pecado. Aí você vai falar, não, você tem sua tese, eu tenho a minha. Não, a tese é da Bíblia. A Bíblia não se dita como ela é. A Bíblia já está ditada. Amém? E eu vou fazer esse vídeo também por vários irmãos homicidas, né? Que quando a gente dá o pretexto, eles podem dar o dedo. Quando a gente fala, a gente é herético, eles cortam papo com nós. Aí, irmão, isso é obra da carne, inimizade é obra da carne. Amém? Eu mandei um pedido de perdão. Amém? Um certo irmão aí grandão, que eu fiz um vídeo dele. Coloquei um foninho aqui, por isso que balançou, tá, irmão? Para ver se o som melhora. E eu coloquei, e eu mandei um pedido de perdão. Antes ele me respondia quando eu queria unir com ele. Agora ele não me respondeu mais. Para você que não sabe, meu pastor, inimizade é obra da carne. Amém? Mas vamos para o vídeo. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava conversando com um homicida. Ele começou tentando me convencer, né? Ele perguntou assim, você crê nisso ou nisso? Eu falei, eu creio nisso. Aí ele começou a me convencer que é isso. Eu falei com ele assim, irmão, estou meio barbudo aqui porque não preguei esses dias, viu, irmão? Mas, amém? Vou fazer a barba direitinho, apesar que o pecado não está na barba. Veja o meu estudo da barba, mas eu falo por causa dos pentecostais, amém? E aí, ele tentando me convencer. Aí eu falei, só dá todos os seus versículos para não ter contenda. Aí quando eu estiver falando, o irmão escuta, aí eu vou ouvir, ele escuta. Eu falei assim, então tá tudo. Aí eu ouvi na maior educação. Fiquei calado, eu, sim, meu irmão, sim. E ele, tal. Eu falei, lembra mais. Ele, lembrei. Aí eu, acabou? Ele, nem tenta lembrar mais. Ele, tal. Eu falei, agora você me promete que vai ficar calado e escutar a minha tese. Amém? Perdão. Que o bom obreiro, ele tem que saber escutar a tese do outro. Não pode haver contenda no diálogo. Aí ele, amém. Aí eu falei com ele assim, meu irmão, deixa eu te falar. Você já leu na Bíblia? Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o teu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelista falou de tal maneira que ele não soube explicar o amor de Deus. E a Bíblia não fala, senão a Bíblia falava assim, Deus amou o mundo de tal maneira que ele foi salvar a humanidade. Não, ele enviou o teu filho. Vê no dicionário o que significa a palavra enviou. Amém? A Bíblia fala que Jesus é o verbo, é a palavra. Se Deus gerou de dentro dele a palavra, eu não sei. Mas que são três pela Bíblia, é três. Nós estamos aqui discutindo o que a Bíblia fala. Se o Espírito saiu de dentro dele também é um só, não sei. Uma coisa eu sei, que são três e eu vou provar dentro da Bíblia. Amém, irmão? Agora, se são um, se os três são um, mas a Bíblia nos dá parâmetro de três. O que eu vou mostrar é o parâmetro da Bíblia. Amém? Filho de cachorro é o quê, irmão? Cachorro. Filho de leão é o quê? Leão. Filho de Deus é o quê? Deus. Por que Jesus chegou para os discípulos e falou assim, por que maravilhais das coisas que eu vos faço? Vós fareis coisas maiores do que eu fiz. Fareis coisas maiores. Você pode olhar, irmão, que Josué fez coisa maior, parou o sol, Moisés abriu o mar. Jesus precisava tocar nos enfermos para ser curado. Só a sombra dos discípulos curava. Amém? Teve profeta na Bíblia que fez coisa maior que Jesus. Pode olhar lá, Elias, caia fogo do céu. Amém? E por que Jesus falou isso, irmão? Porque o Espírito é um só que habita na vida de uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Entre aspas, irmão, por que hoje nós não vemos sinais igual do passado? Por causa da tecnologia que matou a igreja. Os crentes estão preocupados com o Zap. Os crentes estão preocupados... Por que eu fiz esse vídeo? Porque os crentes não estão preocupados em ler Bíblia, mas eles estão preocupados com o que os pastores falam no YouTube. Não estou julgando ninguém. Amém, irmão? Só estou falando para vocês que hoje é a realidade. Amém? Às vezes eu estou no YouTube, eu olho, todo mundo faz isso. É uma coisa realidade. Por isso que eu fiz esse vídeo. Amém? E antigamente o negócio da igreja era oração, jejum e Bíblia. Amém? Hoje eu volto no lotação, os crentes julgando joguinho. Não tem ninguém mais lendo Bíblia, não.
Amém? Então a igreja deu uma decaída muito grande. Amém? Então vamos lá, irmão. Amém? Sabe por que muçulmano ri muito de nós? Mas ri muito, qualquer muçulmano. Porque eles falam assim, Deus morreu na cruz, o céu estava vazio. Vocês alegam que Deus morreu na cruz e o céu ficou vazio. O diabo podia fazer o que quisesse. Aí ficou 3 dias morto no vento da terra. Heresia, irmão. Amém? E nós vamos estudar sobre isso agora, porque é uma heresia. Tem gente que fala assim, presta atenção, irmão. A Bíblia fala que só 7 espíritos assistem diante de Deus. De tão sagrado que Deus é. De tão poderoso que Deus é, irmão. Ninguém aproxima de Deus. Eu fiz um estudo aí, o crente vai morar no céu, vou ter que fazer de novo. Amém? Que eu acho que ele também ficou com som ruim. Amém, irmão? Eu vou fazer o estudo de novo, vocês vão entender. Por isso que eu vou pular isso aí, para não ficar grande. Pra vocês verem o poderio de Deus, irmão. Deus é muito grande. Moisés falou, eu quero ver sua face. Você vai ver de costas. Homem nenhum há que veja minha face e sobreviva. Amém? Então é uma coisa muito melindrosa que eu não vou entrar em questão agora, para não falar que eu sou herético. Amém? O seu Deus, vou provar aqui que até Jesus tinha reverência a ele e era submisso a ele. Amém, meu irmão? Jesus era submisso a ele. Deixa eu arrumar o fone, tem gente reclamando do som, né? Vamos ver se melhora agora. Amém? Então vamos lá, irmão. Vamos lá. Amém? Separei alguns versículos. Amém? Tá aqui. Os versículos estão aqui. Vamos começar. Estou com a Bíblia já online aqui preparada, que ela é mais rápida. Hebreus 9:15. Abra sua Bíblia aí online, onde você estiver aí. Apesar que Bíblia é papel, né, irmão? Eu estou online porque... Amém? Vou tirar aqui esse espelho daqui. Vamos lá. Vamos começar, que esse fone aqui me atrapalhou um pouquinho, mas eu vou terminar esse estudo em nome de Jesus. Irmãos, vamos lá em Hebreus 9:15. Hebreus 9:15 diz assim, ó. Hebreus 9:15 diz assim. 9:15 diz assim, ó. Preste atenção que esse estudo aí, irmão, é um estudo forte. Amém? E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Irmão, a palavra mediador, para bater no dicionário, é um advogado. O ladrão não pode falar nada para o juiz, por isso ele tem um advogado. Você vê o poderio de Deus. Deus é muito santo, eu vou fazer um estudo sobre isso. Amém? Então precisa de um mediador do homem para com Deus. Não é Maria, viu? Não é José, não. É Jesus. A palavra mediador é que reconcilia ambas as partes. O advogado é um mediador. Pode bater no dicionário. E a palavra aliança, aqui fala assim, ó. A palavra aliança, tá lá, ó. Debaixo dos chamados receba a promessa da herança eterna. Por isso, o mediador de um novo testamento, para que intervindo da morte da remissão das transgressões havia debaixo do testamento, os chamados recebam a promessa. Testamento é o quê? É aquilo que Deus prometeu para a sua igreja. Quando alguém morre, faz o testamento, promessa. Então, quando a Bíblia está falando de testamento, está falando das promessas de Deus. Então, o homem só pode chegar na promessa de Deus pelo mediador, que é Cristo. Vou ter que ser rápido para não ficar grande. Hebreus 12:24. Hebreus 12:24. Abra sua Bíblia. Hebreus 12:24. Diz assim, ó. Hebreus 12:24. Diz assim, ó. Hebreus 12:24. E Jesus, o mediador de uma nova aliança, a palavra aliança é casamento. Deus casou com o homem no Horebe, deu errado. Depois Deus casou primeiro Deus casou com o homem no jardim do Éden, deu errado o casamento. Depois casou no Horebe, dando a lei, deu errado. Por isso Jesus falou, é o sangue do Novo Testamento, da nova aliança de Deus com os homens. Amém? A palavra aliança é casamento. Amém, irmão? Por isso que as bodas do Cordeiro é lá em cima. Bodas é um noivado. Jesus só vai casar com a noiva fiel. Amém? Então aqui fala, presta atenção. 24 diz assim, ó. E Jesus é o mediador do novo casamento. E ao sangue da aspersão que fala melhor do que Abel. Amém?
Agora abre em João 2,21. João 2,21 diz assim, ó. João 2,21. Diz assim, ó. João 2,21. Diz assim, ó. Graças a Deus, achei. Mas ele falava do templo do seu corpo. É João 2,21? João 2,21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Amém? Então, eu não sei porque eu anotei isso, mas vamos pular. Deuteronômio 64, é a Shema. Ouve, Israel, ao Senhor teu Deus, que é o único Deus. O Unicida gosta muito de usar essa palavra, né, irmão? É lógico que ele é o único Deus. É lógico que até Jesus sabia que ele é o único Deus. Amém? Eu vou chegar lá e vou explicar essa Shema quando chegar. Vou explicar de uma vez. Quando o jovem rico chegou para Jesus, falou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Amém? Ele falou: por que me chamas bom? Se só um bom que é Deus. Jesus sabia que Deus é o único Deus. Amém? No monte lá que ele suou sangue. Ele falou assim: pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? Então quer dizer que tinha um maior que ele lá em cima. Olha o que ele falou: pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tinha alguém maior que ele lá. Amém? Então até Jesus sabia que o único Deus era Deus. Amém? Mas vamos pular que eu vou chegar lá. Amém? Eu estou em João 2. Então vamos lá. Deuteronômio 64, Marcos 12, 29 ao 33. Vamos lá. Livros de Marcos 29 ao 33. Marcos 29 ao 33. Marcos 12, 29 ao 33. Marcos 12, 29 ao 33. Amém? Vamos ver porque que eu marquei isso aqui. E Jesus lhe respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, ao Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. O escriba disse: muito bem, mestre. Como dizeste que há um só Deus e não há outro além dele. E quem amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, todas as suas forças, como a si mesmo, é mais que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus havia respondido, Jesus vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar nada. Até Jesus sabia que Deus é o único Deus. Amém? Mas vamos pular. João 17,3. Vamos lá no livro de João 17,3. João 17,3. Vamos lá. João 17,3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha no dicionário o que é enviar. Ele não foi, não, ele enviou. Se ele foi, fala assim: a tu que vieste, né? Não, falou: a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Se eu chegar para um obreiro meu e falar assim: ô irmão, vai lá no São Benedito, lá no bairro tal, e compra lá folha de papel para mim, eu estou enviando. Amém? Jesus enviou os discípulos, não quer dizer que os discípulos eram ele. Vai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma questão, né, irmão, também de raciocínio, né, irmão? Você não é um animal irracional, você tem raciocínio. Amém? A vida eterna é essa: que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, Shema, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Forte esse versículo também. Amém? 1 Coríntios 8,6. Vamos ser bem rápido por causa da memória do meu celular. 1 Coríntios 8,6 diz assim, ó. 1 Coríntios 8,6. 8,6 diz assim, ó. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, a quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, por ele, amém. Pode olhar em 1 Coríntios que o apóstolo Paulo cria em dois, né, irmão? Aí também está claro.
Senão ele falava, ó, todavia para a um só Deus e um só Senhor que é o Senhor. Não, ele falou de dois, aqui ele está falando de duas pessoas. Todavia a nós, a um só Deus, o Pai, a quem é tudo, para quem nós vivemos. Aí ele, 2 pontos, abre, novo. E um só Senhor, Jesus Cristo, está falando de dois, pelo qual todas as coisas por ele e para ele. Isso é claro, né, irmão? Amém? Se você estudou, se você tem uma formação, você sabe que isso é claro. Agora, se você é uma pessoa leiga, você vai continuar insistindo. Amém? Isso é uma questão de verbo, colocação de verbo. Vamos continuar. Então, vamos lá. 8:6, né? Hebreus 7:25. Eu fui em 1 Coríntios, só conferir. Isso. Hebreus 7:25. Hebreus. Amém? Hebreus 7:25. Hebreus 7:25 diz assim, ó. Louvado seja Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Diz assim, ó. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vindo sempre para interceder por eles. Presta atenção, irmão. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Por ele, é a porta, gente. Jesus nunca negou que é a porta. O que por eles chegam a Deus. Irmãos, os judeus veneravam a Torá. Mas mal sabia eles que a Torá estava andando no meio deles, vivinha. Que Jesus é a palavra de Deus é fato. Se saiu de dentro por Deus, eu não vou entrar nessa questão. Amém? Que eu não sou doido, blasfemar contra as coisas de Deus. Mas aqui são dois. Ele é a porta. Há um Deus lá em cima e há uma porta na terra. Nesse momento ali. Por isso que ele falou, eu sou a porta. Amém? Deus é Deus, a porta é a porta. Amém? Filho de Deus é Deus, já expliquei. É Deus. Amém, irmão? Por isso que tem crente aí, se você buscasse a Deus, você ia fazer coisas maiores que Jesus, irmão. Porque um filho de Deus, entre aspas, é Deus com letra minúscula. Deus ressuscita os mortos, você também pode ressuscitar. Quando Jesus falou assim, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, tirei esse monte, sairei daqui e ireis para lá. O que é isso, irmão? Você conhece a Bíblia, construção do mundo. Deus está falando, Jesus é estelionatário? Ou o que Jesus falou? Se tivesse fé, você ia olhar para esse monte, estou gostando desse monte aqui não. Esse monte vai cair em cima da minha casa. Vai para lá. Isso é construção do mundo, irmão. Amém? Pode olhar para você ver o que os profetas, os discípulos fizeram, coisas que só Deus faz. Mas não vou entrar nessa questão, senão vai começar todo mundo me chamar de herege aí. É uma questão que é para espiritual. Se não for uma pessoa espiritual, não vai entender. Amém, irmão? Não estou falando, está falando que eu sou espiritual, não, irmão. Eu estou falando que é uma questão que é para crente, há milhões de crentes espiritual na terra, mas tem muito crente carnal que vai ficar xingando, amém? Indelicado, tá bom? Então vamos lá, nós lemos em Hebreus 7, né? 7:25, amém? Portanto, pode alguém salvar, interceder por eles. Explicamos. Aqui, ó. Portanto, pode alguém salvar perfeitamente por eles, chegam a Deus, vivendo, interceder por eles. A Bíblia está falando que Jesus intercede por nós. Por isso que ele falou, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, há um advogado perante o Pai. Aí não está falando que é para falar direto para o Pai. Eu vou fazer um estudo sobre um pouquinho do que eu aprendi sobre Deus aí, e vocês vão começar a reverenciar mais a Deus. Amém, irmão? Coisa muito forte. Eu não sei se vocês vão... Amém? Eu vou fazer um estudo muito forte, irmão. Tem crente brincando com Deus sem saber quem é Deus. Amém? Fazer um estudo rabínico. Amém? E vocês vão ver, vocês vão chegar na igreja, vocês vão começar a pensar de um modo diferente. Amém? Então vamos lá, 7:25. João 1:14. Eu estou com medo da minha memória acabar. João 1:14 diz assim, ó. João 1:14. João 1:14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você sabe o que significa a palavra unigênito, irmão? A Bíblia fala que Jesus Cristo foi gerado. Tem gente que fala assim, teve época, Jesus sempre esteve perante o Pai. Irmão, pela palavra de Deus, se Jesus foi gerado, teve uma época que o Pai estava sozinho. Vou tomar muita pancada aí de baixo. Mas se o Pai assim, gerou, foi gerado, então quer dizer que ele foi o primeiro de toda a criação.
Se Deus se sentiu só e deu vida para a palavra dele, eu não sei. Amém? Mas isso é outro fato. Para mim não tomar muita pedrada aí embaixo. É igual eu falei, só crente espiritual que entende mais ou menos o que eu estou falando. Vamos embora. Vamos retornar. 1 Coríntios 15. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Diz assim, ó. 15. Diz assim, ó. 1 Coríntios 15, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, está falando de dois, de Deus que ressuscitou a Cristo. Espera aí, Cristo foi ressuscitado por alguém? Da onde vocês estão tirando essa tese aí que o céu estava vazio quando Jesus ficou 3 dias no centro da terra? Está errado. Os muçulmanos riem de nós por causa disso, irmão, e eles estão certos, ó. Testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Aqui ele está falando sobre ressuscitação de mortos, mas você vê que ele crê em dois. Amém? Vamos meditar antes de pregar, para vocês não virar um herético e perder a salvação. Amém? Aqui é 1 Coríntios 15, né? Então vamos lá. Primeiro Coríntios de 45 ao 47, de novo. 1 Coríntios 15, de 45 ao 47. 1 Coríntios 15, do 45 ao 47. Vamos ver por que eu anotei isso aqui. E assim também está escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Está falando que Jesus é o novo Adão, né? O novo Éden vai ser criado, né, irmão? Quando a Nova Jerusalém descer, a terra for varrida, vai estipular um novo Éden. Amém? Igual lá no Éden que Cristo, né, ali descia e conversava com Adão, vai ser estipulado um novo Éden. Por isso que Jesus vai ser o governador da cidade. Amém? Então vamos lá, 45 que eu anotei ao 47. Mas não é primeiro o espiritual, senão natural, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem, Senhor, é do céu. Está chamando Jesus de homem. Por quê? Porque ele veio em carne. Por que ele foi tentado lá no deserto, irmão? Porque ele veio como um homem. Se ele viesse como Deus, como é que o diabo ia tentar um Deus? Só que foi tentação de rei. Por isso que ele ofereceu todos os reinos do mundo. Aquilo é tentação de rei. Tem tentação que é para míseros mortal, tem tentação que é de rei, mas vamos pular. Amém? Filipenses 2, de 6 ao 13. 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 Amém? Filipenses 2, de 6 ao 13. Filipenses 2, cheguei, de 6 ao 13. Diz assim, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha para você ver, irmão. Sendo em forma de Deus, ele se humilhou perante Deus. Tinha um maior que ele lá em cima. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Presta atenção. Mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Servo é o quê, irmão? Escravo. Olha o que significa a palavra servo no dicionário hebraico, escravo. Então ele tomou a forma de escravo. Escravo, então tem um senhor lá em cima. Presta atenção. Fazendo semelhante aos homens. Presta atenção, irmão. Amém? 6 ao 13, né? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Morte de cruz. A gente obedece quem, amor? Irmão, quem é maior que nós. Amém? Falei amor por causa da minha esposa, que nós debatemos muito palavra, que ela também é teóloga. Amém? Quem é maior que nós? Está falando aqui que ele obedeceu. Tem alguém maior que ele, ó. Até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então Deus lhe deu e Deus o exaltou. Irmão, tem um maior que Jesus lá em cima. Pode olhar quando ele estava na cruz, ele, Pai, se possível, Pai, perdoai-nos. Eles não sabem o que faz. Ele estava conversando com a lenha, ele estava delirando. Ele estava delirando. E por que ele falou assim, Pai, por que me abandonaste? Porque ele se sentiu abandonado.
Os unicidas têm tese muito fraca, irmão. Isso não é catolicismo, não, irmão. Isso não é catolicismo, não. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Irmãos, eu vou fazer a segunda parte desse estudo. Não para por aí, não. Vocês vão ver aí a segunda parte, porque mostrou que a minha memória está fraca. Por favor, não perca esse estudo. Porque você nunca mais vai começar a escutar os unicidas. Porque eles estão no engano e eles podem te enganar. E obra de heresia é obra da carne. Amém? Vou ver aonde eu parei aqui, vou começar o segundo estudo por causa da memória. Já avisou ali. Não perca esse estudo, irmão. É muito forte. Amém? Que Deus abençoe.